Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Viver em Graça, Jailson Gomes. Passando hoje para mais uma mensagem aqui no canal. Eu quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E vocês, meus queridos, que não é inscrito ainda, eu peço que assista os vídeos do início ao final para você entender a mensagem. Se você entender a mensagem e gostando, peço que inscreva no canal. Ative o sininho na posição todas e deixe o seu like, é muito importante para o crescimento desse canal. Meus queridos, hoje nós vamos estudar o que Deus fez para com nós, para nos conceder a salvação. A salvação é real, Deus já concedeu a salvação, o amor de Deus para conosco é verdadeiro, ou é nós que temos que buscar a nossa salvação? Hoje é um bem adquirido por Deus. Vamos iniciar o estudo de hoje em Mateus capítulo 22. Vamos iniciar no versículo 34, o versículo 34 de Mateus 22 em diante. Então, está escrito: assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. Veja que os fariseus é uma seita, os saduceus também é outra seita. Então, quando os fariseus ficou sabendo que Jesus tinha deixado eles, os saduceus, sem respostas, deve que eles foi questionar ali alguma coisa a Jesus, e Jesus respondeu de maneira que eles não teve o que argumentar, o que falar. E a palavra diz que um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Veja, perito da lei, juiz, perito da lei. Da lei qual lei? As leis de Moisés. As 603 leis. Esse cara, ele conhecia, esse camarada aqui, ele conhecia tudo de lei. Ele não era analfabeto, ele era perito, juiz, perito na lei. E ele foi tentar pegar Jesus, porque Jesus tinha deixado os saduceus, da seita dos saduceus, sem palavra, e eles com certeza não gostaram. E veja que a palavra diz que eles formaram um conselho. Olha que coisa, formaram um conselho para ir pegar Jesus, submeter Jesus à prova. E o que Jesus respondeu no versículo 36? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isso foi a pergunta, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Deve que eles queriam pegar Jesus, porque eles entendiam que Jesus não guardava as leis. Eles entendiam que Jesus ensinava a ficar fora das leis. E eles já perguntam, qual é o grande mandamento da lei? Jesus podia ter dito a eles: guardar o sábado, fazer a Páscoa, o batismo, os sacrifícios. Mas Jesus não disse nada disso a eles. Jesus disse, no versículo 37, asseverou-lhe Jesus, as palavras na Bíblia, eu estou estudando a Bíblia King James, o pão da vida. Tem palavras que mudam um pouco, mas o sentido é o mesmo. Asseverou-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Veja que Jesus mandou eles amar a Deus acima de tudo e com toda a força e inteligência. Jesus não mandou eles ir para o templo, orar. Jesus não mandou eles fazer a Páscoa. Jesus não mandou eles guardar o sábado. Mandou amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Veja que aí, na sua comunidade, na sua igreja, lá no templo que você frequenta, você tem percebido que o seu líder tem esse amor para com os fiéis no dia a dia, né? Porque a palavra diz que Jesus não mandou ninguém ir para o templo. E aqui era seita na época, como hoje está
cheio de seitas pelo Brasil afora e pelo mundo, né? Mas Jesus não mandou. Jesus mandou amar a Deus com toda a força. E Jesus disse no versículo 38, este é o primeiro e o maior dos mandamentos. Entende? O amor a Deus é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. No versículo 39 ele diz, e o segundo semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Será, meus queridos, que no meio religioso, seja a religião que for, será que existe esse amor nos nossos dias? Como está na sua comunidade? O que o seu padre tem ensinado? Entende? O seu pastor, o seu líder. Você tem percebido o amor do seu irmão quando sai dali de dentro da congregação, no dia a dia na rua? Como está? Esse amor que Jesus ensinou de amar a Deus e o próximo como a ti mesmo, você tem percebido que esse amor está acontecendo no dia a dia? Veja no versículo 40. Jesus resumiu, a estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas, porque eles espiavam na lei, eles confiavam na lei e nos profetas. E Jesus disse que até a lei e os profetas estavam sujeitos a esses 2 mandamentos, o mandamento do amor. Vamos ver agora em João capítulo 13, vamos pegar do versículo 33 em diante. Jesus diz aos discípulos, filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas, como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podeis ir. Veja que Jesus já estava ali cumprindo, já estava próximo, ele ser entregue, desculpa, meus queridos, para ser sacrificado, e Jesus ali passando as instruções aos seus discípulos. No versículo 34, veja o que ele fala, que ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Veja que Jesus chamou esse mandamento do amor um novo mandamento. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Esse mandamento do amor não é mandamento da lei. Não é o mandamento da lei. É um novo mandamento que Jesus deu aos discípulos. E esse mandamento do amor, ele que nos livrou dos pecados. Veja no versículo 35. Jesus disse, através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiver amor uns para os outros. Veja que o mandamento do amor, se alguém ama o seu próximo, ama a Deus e ama o seu próximo, não com amor fingido, com amor verdadeiro, serve de espelho para as pessoas. Que ele disse, através destes testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, testemunho do amor. Se tiver amor um para com os outros. Mas será que esse amor, nos nossos dias, no meio da religião, seja ela qual for, será que esse amor está sendo executado ali no meio dos irmãos, da humanidade? Vamos voltar um pouco aqui em João capítulo 3. Vamos pegar do versículo 13. Desculpa, meus queridos, estou com probleminha de garganta e às vezes falha a voz.
mas não olha para minhas falhas, olha para o que está sendo estudado. João capítulo 3, versículo 13 em diante, está escrito: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Veja que o Filho de Deus desceu do céu, e ninguém subiu ao céu a não ser ele, porque ele era espírito. Jesus era homem, mas ele também era espírito. Versículo 14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Moisés, no deserto, a serpente pegava os hebreus ali, ofendia eles, morriam. Moisés fala com Deus, Deus disse a Moisés: levanta uma serpente, e quando a serpente pegar alguém, ele olha para aquela imagem daquela serpente e ele seja curado e não morre mais. E Jesus disse que o Filho do Homem também tinha que ser levantado também, como Moisés levantou aquela serpente. Porque quando você olha para a imagem de Jesus, pelo que ele fez, você reconhece o sacrifício dele, que Deus teve com o próprio Filho dele para te salvar, para te livrar dos seus pecados. Versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira. Falamos no amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Não existe amor maior. Não existe amor maior do que esse. O amor de Deus, que ele pegou um filho, que uma pessoa não morre por um justo. Imagina Jesus morrendo ali no lugar de injustos, pecadores. Deus não olhou. Ele não olhou para o pecado. Ele olhou para o amor que ele teve para com nós. Que ele pegou o filho dele e deu ao mundo para morrer pelos pecados de muitos. Não existe, meus queridos, amor maior do que esse. Versículo 17: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por intermédio dele. Veja que Jesus veio, Deus mandou Jesus vir, não para condenar o mundo e não para julgar, mas para salvar o mundo. Quando você fica afastado da sua congregação, dali, do meio da religião, eles logo já começam a julgar, já começam a falar que você não quer nada com Deus, já começam a falar que você está fora da presença de Deus. Veja que o próprio Jesus veio, Deus disse que ele não veio julgar e nem condenar, mas ele veio salvar o mundo. Versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então está no verbo passado, já está. Não vai haver mais condenação, porque aquele que não crê já está condenado, e os que creem já está salvo, por causa do amor de Deus que ele teve com o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar, não para julgar e não para condenar. Prosseguindo em Romanos capítulo 5, vamos iniciar aqui no versículo de número 1. Está escrito: portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, justificado pela fé. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso à fé, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na
confiança plena da glória de Deus. Veja que Paulo já tinha certeza que o que Deus fez pela fé das pessoas já estava salvos. Versículo 3, mas não somente isso, como também nós gloriamos nas tribulações, para que aprendemos que as tribulações produzem perseverança. Versículo 4. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Veja que as tribulações podem vir, você pode passar, que durante estiver nesse templo de carne e osso, vem os problemas, as dificuldades, doença, na vida conjugal, na vida financeira, mas perseveramos na fé, porque sabemos que Deus nos amou primeiro, porque sabemos que Deus já fez o que tinha que fazer, Ele já deu o Filho dele. Existe amor maior do que esse? Então perseveramos na fé, firmes. Está acontecendo isso, mas Deus está comigo. No tempo certo dele, Ele vai nos livrar desse problema. Entende? Porque o amor dele é infinito. Versículo 5. E a confiança não nos decepciona. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Veja que Deus derramou o seu amor. Olha que coisa maravilhosa. Então, tudo que Deus fez foi por amor a nós. E Ele nos amou primeiro. Ele derramou o seu amor. Ele não olhou os defeitos, Ele não olhou os nossos pecados. Ele nos derramou o seu amor. E por isso devemos confiar, ter a fé, esperar nele, que Ele está conosco o tempo todo. Ele está do nosso lado. Versículo 6. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Quando nós éramos fracos na fé, pecadores, devedores a Deus, Ele diz que Cristo, quando era fraco, Cristo morreu por todos os ímpios. Veja que já foi feito. O que Deus deveria fazer por nós, Ele fez. Ele fez. Porque a Bíblia diz que já foi feita no passado. Versículo 7. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor a sua vida. Eu não conheço ninguém, a não ser Jesus, que morreu por alguém, morreu no lugar de alguém. E Paulo fala isso daqui. Porque Paulo também estava pregando ali para judeus, para gentios. Versículo 8. Porém, Deus comprova o seu amor, veja de novo o amor, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andava no pecado. Quando andava, está passado no passado, quando andávamos no pecado, Deus concede o seu Filho a nós para morrer no nosso lugar. Veja que Ele morreu pelos pecadores, para nos livrar do pecado. Está no verbo passado, já aconteceu, já nos perdoou dos nossos pecados. E para terminar, vamos estudar aqui Romanos capítulo 8. Vamos iniciar no versículo de número 10, que está escrito: porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Veja, se Cristo está em nós, nós estamos mortos para o pecado, porque Jesus morreu e nos livrou dos nossos pecados, nos perdoou, nos limpou, nos lavou, nos purificou. Está escrito na palavra de Deus.
Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Veja que a palavra de Deus é bem clara, já foi feito, já somos filhos, a salvação já nos alcançou. Não porque nós ganhamos uma alma para Jesus, porque nós oramos, uma pessoa ergueu a mão na igreja e disse que aceitou Jesus. Não, foi porque Deus amou nós primeiro. Deus nos amou primeiro. E Ele fez pela graça, pela misericórdia dEle e pela fé que tenhamos no Filho dEle. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submisso a ela. Veja que nós não temos dívida mais com a carne, porque o Espírito que Deus nos deu nos livrou desse pecado. Ele está em nós, esse Espírito está em nós, e Ele, ao ver algo errado, ao ver que a gente está indo para aquele lado errado, Ele nos alerta e não deixa nós ir para aquele caminho. Se nós tiver fé e entender o amor de Deus e reconhecer que foi feito tudo para nos livrar daquele pecado. Versículo 13. Porque se viverdes de acordo à carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes, morre-se os atos do corpo e vivereis. Aqui ele está falando porque em Israel, as pessoas que viviam na época das leis, porque que Jesus morreu, ressuscitou, Jesus colocou fim na lei, mas a lei continuava operando, porque o templo ainda estava de pé. E quando a pessoa transgredia as leis, o corpo morria, porque eles arrumavam as 2 ou 3 testemunhas, julgavam aquela pessoa fora do arraial de Israel e a predejavam até a morte. É nesse sentido que Paulo estava falando. Aqui ele falou para hebreu, para judeu, esse versículo. Versículo 14. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja que todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus somos filhos, não somos mais servos, somos filhos. Porque Deus assim nos fez. Os predestinados, eleitos, aquele que trouxe o selo da salvação, desde antes da fundação do mundo, que Deus já escolheu os seus. Versículo 15. Pois vós não recebeste um espírito que vos escraviza para andar uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Então recebemos o Espírito que nos adotou, que Deus nos adotou como filhos. A palavra Abba, porque em Israel, a palavra no hebraico, Abba significa a mesma coisa de pai. Aqui está Abba, Pai, mas o significado é o mesmo, porque aqui ele falou para hebreus e falou para gentios. Então somos filhos de Deus. As pessoas falam, eu sou servo do Senhor, eu estou servindo o Senhor como servo. A palavra diz que Deus nos fez filhos. Somos filhos de Deus, diz a Bíblia. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está na Bíblia. Romanos 8, versículo 16, versículo 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros, e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participamos da sua glória. Então, meus queridos, não tem como a gente não acreditar no que está na Bíblia.
A palavra de Deus diz que pelo amor Deus fez tudo conosco. Pelo amor de Deus, pelo amor dele. Ele deu o Filho dele para morrer por nós e nos perdoar os pecados. E isso aconteceu, já está no verbo passado. Entende? Já está no verbo passado. Tudo que Deus tinha de fazer, Ele fez. Se você é uma pessoa, é um filho de Deus, se você faz parte do eleito de Deus, se você faz parte do predestinado de Deus, uma mensagem dessa que estamos estudando aqui hoje, se você ouvir essa mensagem, se você assistir um vídeo desse e você for na sua Bíblia, logo o Espírito Santo de Deus já te mostra. Ele te mostra. A sua mente abre, o seu entendimento, e aí você vai falar, então estava na Bíblia, eu não tinha descobrido ainda, como aconteceu comigo. Quando Deus começou a me mostrar o que já tinha sido feito, e eu correndo atrás, querendo fazer o que Deus já tinha feito, e quando eu sentava ali no banco ali do templo, ali da igreja, ali, que eles falavam, parece que o Espírito Santo me mostrava os versículos da Bíblia, que já tinha tudo acontecido, e eu estava tentando fazer uma coisa que por meu mérito nunca eu ia conseguir a salvação. Porque já é um bem adquirido. A salvação já é um bem adquirido, como diz a palavra de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Não existe herdeiro de alguém se não for filho. E mesmo não sendo filho, se for filho adotado, a palavra diz que herdeiro é co-herdeiro em Cristo. Tem o mesmo direito. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Chegamos ao fim da mensagem. Peço a você que assiste com calma, né? Procura na sua Bíblia. Não olha para as falhas aqui desse estudo, às vezes as falhas minhas, né? Não olha para o meu cenário aqui, que é humilde, é simples, mas olha para o que está sendo transmitido através dessa mensagem. Aqui eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado, né, de assistir e comentar, né? Espero que Deus toque no seu coração também, para que chama você um despertar, para que você também comece a ouvir, a aprender e também a transmitir a mensagem às pessoas, porque o Espírito Santo de Deus já nos concedeu essa graça. Você é filho, eu sou filho, nós somos filhos e temos que viver no Espírito, como filhos de Deus, sabendo que esse corpo é só um suporte para segurar o nosso espírito, porque no dia que o nosso espírito sair desse corpo, ele volte para Deus que o deu, e o nosso corpo volte à terra como era. Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Então, já vivemos na época da graça, a graça de Deus para conosco. O que nós buscávamos, nós já somos, buscava a salvação, já somos salvos. Garante a palavra de Deus. Graça e paz. Até um próximo vídeo.